Catarina! Padre Jaime Marques. Padre Jaime Marques. Há 57 anos. Está igual, pá. Está igual, mas o pé do médico tem que dizer assim, né? António Costa Martins de Terroso. não é desterrado. Ele é desterrado, é terroso. Não é desterrado. Deu um banho no comboio. Eu lembro-me na ida para Itália. Não te lembro. Já não me lembro de onde é que venho agora. Agora não me lembro. Então, há quantos anos víamos em Águas Santas? E agora de balões, era isso, balões. Mas lembro-me quando... Era uma zona que é preciso ser muito equilibrado para manter. Olha, Toda a fotografia ficou agarrada ao pato. Não há problema. Principal, ideal. O Padre Guterres chegámos a fazer a travessia do Algarve e Eram os melhores e nós cheios de inveja. Não. Estava muito de moda. Com o carrito dele, com 2 cavalos. Aí 2 cavalos. Todos os dias era tomate e tomate e nós. 3, 4, 5, 6. Somos 6 mesmo. Somos todos. Olha, bem-vindos a esta capela entre aqueles que se reuniu, se formou e se partiu tanta gente. Tantos missionários que estão por esse mundo além e, graças a Deus, a gente vê continuamente aparecerem aqui, talvez depois de muitos anos, tudo gente muito bem colocada, com saudades desta capela, desta casa, do que aprenderam aqui. Ainda há dias um que está na América, mudou de mulher há dias, e eu dizia sempre, olha, eu venho cheio de saudades. E ele é aquele que diz uma trilharia também, não me recordo o nome dele. E contou uma história dele, o trabalho dele, e pronto, para dizer, e às vezes não me reconheço, passaram tantos anos, então aquela que é a minha maneira de os conhecer. Agora, aqui há um bocadinho de tudo isso. Há amizade, há saudade e há o desejo de continuarmos assim sempre com muita alegria e muita amizade. Eu procurei que rezássemos uma Bíblia a Nossa Senhora da Consolata, que ainda está aqui, acho que é mesmo. Temos aqui o Guardamar da Conhece, e são figuras para nós desse mundo. São países um pouquinho complicados. Temos tempo a tudo. Portanto, devemos dizer-lhe que esta abertura que ele lançou assim ao mundo continua e há gente que se oferece. Para esses lugares nunca falta gente. Boa tarde. O cavalo começou logo a acreditar. Deve ser às tantas anos, não é? Deve ser mais. É complicado. Esta
cadeiras estão aqui para podemos pôr do outro lado. Para não se esquecerem da oração que aprenderam no seminário antes das refeições, vamos repetir ao em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, abençoai a nós e ao alimento do nosso Pai, para o nosso Filho e melhor para os filhos de dar. Amém. Vamos repetir o Tira lá, consegues abrir esta garrafa? Mas isso era mais, era muito bonito, e então aquilo não é um problema, Rodrigues, e com uma muito bem. Mas era muito bonito, Brinda todos então. não parece mal. Obrigado por nos ter unido. Foi uma grande ideia. Isto é o 68. Parabéns, 69. 68. Faça lá a primeira pergunta. A primeira pergunta, Sr. Padre Norberto, que muito nos honra a sua presença, gostaríamos de saber do seu noviciado o que é que recorda? Do meu noviciado? O meu noviciado foi feito em 59, lá na Certosa, na fronteira com a França. E foi o ano mais bonito que eu podia ter na minha vida, porque foi uma abertura total, seja humana, que eu ia de Portugal com um bocado de não treinado para a democracia, dado ao sistema que vivíamos aqui, e encontrei um ambiente completamente livre, em que até os noviços resmungavam com o mestre e discutiam e discordavam. E eu cresci com aquilo, que aquilo impressionou-me. Mas eu sou um acanhado, eu sou um humilhado, eu não sei que responder, compreendes? Ajudou-me a crescer humanamente, socialmente, politicamente e religiosamente. E mandou-me para... Amém? Esta brevis et placet. É verdade. Há uma coisa importante que eu gostaria de perguntar aqui ao Sr. Padre Norberto, era que se eles na altura não perguntavam se a Amália Rodrigues era a esposa do Salazar ou não. Não perguntavam, só a admiravam. Só admiravam. Admiravam a Amália Rodrigues. Muito bem. E quando nós dizíamos que éramos portugueses, a Amália Rodrigues era a primeira a ser nomeada. Certo. Amália Rodrigues. Ou então era Eusébio. Era Eusébio. Então, do noviciado, o que é que mais é noviciado de 68? Opa, o noviciado de 68 foi uma experiência muito boa, sem igual, e com uma vivência entre nós, que ficámos irmãos completamente. Falta aqui o João Coça, mas firmou-nos com um, e o mais filho era mais velho, um ano, mas firmou uma irmandade entre nós que hoje prezamos muito, e de estarmos todos aqui juntos. E tive lá como exemplo e grande criador de valores o Padre Morando, que estimo muito, estimei, e que nos criou valores, principalmente no papel de Cristo central do homem e o valor que nos incutiu e que nos incentivou, de certa maneira, a contestar, a analisar a parte de Jesus Cristo. A parte contestatária, a parte truculenta, a parte meiga, a parte dócil, a parte... pronto.
sendo Deus, não sendo Deus, sendo histórico, não sendo histórico, é um homem central que norteia as nossas vidas. Ainda há pouco falava aqui com o Custódio com isso e que lembro e relembro com muita saudade. Para além de criar esta amizade de irmãos, que ao fim e ao cabo a gente quer-se tanto uns aos outros como irmãos, como tu, os teus e os meus, é igual. E quando formulaste o convite, vens, eu vou, ele sem pensar. E se for para continuar, tanto melhor. De maneiras que fico muito contente, já passou o tempo da antena, isto vai passar para outro e agradeço principalmente o teu papel no meio disto tudo. Principalmente o vinho de 68. O Zé Britos foi um dos meus colegas que veio para Roma comigo. Foram particularmente difíceis de ultrapassar, ou sensíveis, etc., mas foi uma experiência extremamente rica. E já passaram mais dos 60 segundos, porque aquilo dá 1,2 segundos por cada ano, porque são 50. Mas há uma pergunta que eu quero fazer. Se nunca tiveste nenhum furo na bicicleta? Essa parte não me lembro. Quedas da bicicleta tive várias. Agora, furos na bicicleta. Espera, houve uma vez um furo numa bicicleta, mas não sei se era minha ou será aqui deste parceiro ao lado, porque ele depois... Ele é que veio dentro do carro, que era uma Fiat 500, e quem deu a boleia era o pároco de uma freguesia ali dos arredores de Bedizzole, ou Calvagés ou outro ao lado, ou Carzago. Ou era Calvagés ou Carzago, não me lembro, era uma destas. E depois eu não sei como é que ele se meteu dentro da Fiat 500 com a bicicleta desmontada, com o pároco e com a empregada de pároco, porque aquilo coube lá tudo dentro. Fiat 500. No Fiat 500. Aquilo foi lá tudo para dentro. Não, era aquela 500 pequenina mesmo. Naquela ocasião eu tinha uma grande capacidade de adaptação. Era aquela 500 que os italianos tinham, que ainda não se vendia carro. Era aquela coisa. Eu não sei como é que eles fizeram, mas quando eu cheguei a Bedizzole, ele já lá estava. Portanto, houve uma coisa que me deixou um bocado baratinado, devo dizer. Havia um dos Jónio Morando, com um particular apreço, e um dos padres que lá estava, não me lembro o nome dele, há bocado foi dito o nome, que nos mandou fazer uns trabalhos, e a mim, eu sei que a mim me couberam 2 trabalhos. Um foi fazer um estudo a comparar 3 evangelhos, os sinóticos, e depois chegar à conclusão que aquilo havia coisas que não batiam uns com os outros. Eu fiquei assim meio baratinado daquilo. Outra foi, na altura havia o capítulo do IMC, ou ia haver o capítulo a seguir. E distribuíram-nos uns documentos e a mim coube-me organizar um que era sobre a organização. Eu já não sei quem é que foi a pessoa que veio lá, portanto, pedir, não me lembro os nomes, para comentar. Não, eram 2 padres que eram membros que participavam no capítulo. E um deles, não me lembro. Não sei, não me lembro os nomes, sinceramente não me lembro. Sei que a uma certa altura eu estava a explicar aquilo e alguém deve ter feito o comentário e ele mandou-o calar e disse: deixa que ele estudou os documentos, deixa eu falar. No meu português e italiano meio atrabancado, pronto, lembro-me dessas cenas, pronto, de situações com particular agrado. E lembro-me daquela noite em que eu mandei um velhote ao chão, ia sem luz na bicicleta e o Custódio vinha ao meu lado e ele é que salvou a situação. O Custódio também foi connosco para Roma, não para Roma, para Bedizzole. Mas chegámos a Turim numa tarde, não sei de que dia, e era da tarde. Era da tarde, fomos comer com uma fome danada um caldo de castanhas. É verdade? Caldo de castanhas fabuloso. Mas lembrámos-nos muito bem de termos levado cada um 2 garrafas de vinho do Porto. Foi ou 3. 3. Eram as permitidas que cada um podia levar, não é verdade? E no comboio, na nossa viagem desde Lourdes até Lyon, houve uma que se partiu. E começou o vinho do Porto a correr, lembras-te? Lá de sempre, apanhámos um banho de vinho do Porto, porque tínhamos... Saímos, chegámos a Lourdes, na viagem daqui para a Itália, chegámos a Lourdes e como já éramos meninos organizados, éramos jovens, mas éramos meninos organizados, muito organizados, dividimos o grupo em 2. Sim, olha, o primeiro grupo vai visitar o santuário, o segundo fica na estação a guardar as malas. Quando vier o outro, vai o outro, não foi assim. Conclusão, eu fui no primeiro grupo, e mais não sei quem, e voltamos, e ficámos a guardar as malas. E o outro grupo nunca mais regressava. E o comboio,
e o chefe a comboio para partir. E o grupo não chegava. E foi às tantas assim, tomamos uma decisão. Malas para dentro do comboio. Metemos tudo lá para dentro. E assim, olha, eles cá ficarem onde lá ir ter. E nós, com o coração aos saltos, e agora os nossos amigos, os nossos colegas, onde é que eles estão? Passado um grande bocado, abre-se a porta pá, e entram eles. Tinham saltado para a última carruagem já com o comboio em andamento. Já ia andamento. Opa, já não sei quem era, pronto. Mas foi. Fizemos uma viagem fantástica, que acho que para jovens como nós que vivemos aqui em Fátima, num ambiente, naquela ocasião, bastante fechado, portanto, temos que reconhecer que o ambiente naquela ocasião era bastante fechado. Está aqui o Padre Jaime e o Padre Norberto, pronto, mas efetivamente não havia muita abertura. E depois, de um momento para o outro, nós fomos quase soltados às feras, entre aspas, né? E vamos por aí fora, numa caminhada até a Itália, depois até Bedizzole. Aquilo que o Brito estava a dizer é uma realidade. Nós, de certa maneira, fomos encontrar um género de vida que não estávamos habituados, com uma abertura que não estávamos habituados e uma liberdade que não estávamos habituados. E eu disse, já contei muitas vezes à minha esposa e aos meus filhos, que o noviciado para mim foi um marco histórico na minha vida. E foi aí que eu comecei a tomar e a assumir de que, na verdade, eu tinha aprendido muito, mas eu tinha que ainda atualizar-me e ver pelos meus próprios olhos se era mesmo aquilo que fazia parte da minha vida, ou mesmo ela fazendo parte da minha vida, se eu lhe podia juntar mais qualquer coisa. Há 10 anos atrás, eu fiz questão de pegar na minha esposa, nos meus 2 filhos e na minha genra e no meu genro, nos 6, na Nora, os 6, e fomos fazer uma viagem de carro, daqui até Bedizzole, até Breja, ao lugar do crime, fomos dar aquela volta toda, mostramos o seminário de Missione e Consolata de Bedizzole, demos a volta ao Lago Garda, que nós também demos bicicleta, lembro? E tivemos demos a volta. Exatamente. Portanto, foi uma viagem fantástica, e nunca mais me esqueci que o meu filho, quando nós estávamos naquela parte de baixo, onde estava aquele minicampo de futebol e depois que veio assim para mim, pai, mas isto é tão lindo. Foi a filha. Fui eu é que disse. É tão lindo e tu deixaste isto tudo para casares com a mãe. Não foi o filho. Eu vou retificar. Quando nós saímos do seminário, nós fomos visitar a catedral, onde vocês frequentemente iam cantar e celebrar a missa. Cantar as vésperas todos os domingos. E é virada para a mata, linda, para aquela floresta. E aquilo parece que punha-nos assim numa situação quase destas. Aquilo é tão bonito, ao sair da catedral e dar com o espelho que estava ali à frente. E eu vou assim, Custódio, como é que tu, estando aqui num país tão bonito, num sítio tão bonito, deixaste isto para ir embora? E vai assim o meu filho, mãe, ainda bem que ele deixou, porque senão eu não existia. Lógico, é verdade. Pronto. E aprendemos muito em Bedizzole, o grupo todo, aprendemos muito, seguramente. Eu perguntei-te assim, qual era o quarto da menina que tu estavas? Não, isso aí esquece. Há uma das coisas que me marcou, agora eu vou brincar com a situação, porque também gosto muito de brincar. Eu vou brincar com a situação. Zé, espera aí, Zé. Deixa-me brincar com a situação. Nós, no final daquilo tudo, estávamos de tal maneira imbuídos naquele espírito que fizemos aquilo que se chama os votos temporários. Votos temporários. E fizemos 3 votos temporários, não foi? Portanto, pobreza, castidade e obediência. Não. Ok. E ao longo da vida, eu ao longo da vida tenho cumprido esses votos. Não quer dizer que tenham sido todos ao mesmo tempo. Ok. Pobreza e obediência sempre me acompanharam. Castidade é daqui para a frente. Eu queria fazer uma retificação ali ao Custódio. Olha, mas eu não ponho nada, eu só quero fazer uma retificação. O Custódio diz que houve um grupo que foi a Lourdes.
e outro que ficou ali a guardar. Eu não fui a Lourdes, eu fiquei lá no comboio. E fiquei cá fora, portanto fui eu que fiquei a guardar. Porque dessa vez nunca fui, não fui lá dentro. Não fui ver Lourdes. Então, o que é que tu queres, Miguel? Olha, eu gostava de saber, quando saíste de Portugal em direção ao noviciado, o que é que o noviciado te ia dizer? Olha, eu quando saí de Portugal para ir para o noviciado foi inédito, porque não fui com vocês, não é? Não sei se estão lembrados, mas eu não fui. Não, por acaso não me lembro. Não se lembram? Não. Eu não fui com vocês, eu tinha ido 3 semanas antes, tinha ido, portanto, partir de Fátima, na altura, e já ia com passaporte, acho que foi para a França. Eu ia com passaporte já, porque ia com os meus irmãos, dois irmãos, lá em França. Viajar sozinho. E então fui até a França, porque ia com o meu irmão. E pronto, estive lá 15 dias, 3 semanas, e depois chegou a hora de ir para Turim. Até aí tudo bem. O meu irmão foi-me colocar à estação de comboio e agora vai para Turim. E lá vai, o meu irmão para Turim sozinho. Fez turismo religioso muito antes daquele que fazia em Fátima, não é? Exatamente. Pois, era, claro. Era. Eu fui digo-vos que foi uma viagem entre o pânico e a surpresa e aquilo tudo, porque eu ia sozinho. Pois, e vira. Ia sozinho, mas levava lá um cartãozinho, um peluche, com a direção da consulado em Turim. Via Ferruccio. É verdade. E então cheguei lá, consegui chegar, que logo aquilo à partida foi um mundo enorme, portanto, a estação era uma confusão, tudo aquilo uma grande confusão. Mas lá fui de táxi e tal, e depois, chegando a Turim, portanto, ao semiário, não tinha dinheiro, não tinha propósito dos pagamentos, não tinha nada, levava uns escudos, Não usava nada. E disse ao senhor, olha, É a pobreza franciscana, pá. depois Era a pobreza. o voto ia ser depois, mas eu estava a começar já. Bem, mas eu desenrasquei-me assim, cheguei ali e disse, olha, só há um remédio. É irmos ali dentro à portaria, portanto à entrada do seminário, explicar a situação, que devem com certeza estar à minha espera. E portanto eu chego ali, expliquei o que se tratava e foi muito simples. Alguém pagou logo o táxi, não é? Porque não fui eu, foi alguém do seminário ali que pagou. E recordo-me que quando cheguei estavam no átrio ali de Turim, estavam vocês alguns. Lembro-me de vocês, já tinham chegado. Pronto, fui ali logo, quer dizer, houve assim uma onda de descanso, não é? Já estou entre os meus, fiquei descansado. Pronto, isso foi assim a E não perguntaram porque é que não tinha vindo de transporte público, pois não? Pois não sei isso, não me recordo, já não perguntaram porquê. Não me perguntaram. Não podia ter contato com mais ninguém? Não perguntaram primeiro porque eu nem perceberia com certeza que me estavam a perguntar. Muito bem. Mas depois não perguntaram porque simplesmente eu não tinha hipótese nenhuma de lá chegar. E do noviciado o que é que guardas em termos Olha, a de primeira, preparação? claro que recordo-me do noviciado em si. Há experiências curiosas. Recordo-me que foi a primeira vez que vi nevar. Recordam-se de um dia de manhã, começamos a ver a neve da janela, não é? E aquilo ficou-me gravado na memória essa imagem. Primeira vez que começou a nevar, nós fomos à janela ver nevar. Eu nunca tinha visto nevar. Não sabia o que era isso. Foi assim, a primeira grande impressão foi essa. Depois do noviciado, para não dizer banalidades e coisas que já foram ditas, efetivamente eu fiquei com uma memória muito acentuada do padre Mourão. Porque efetivamente foi uma pessoa que eu acho que nos cultivou mesmo, que nos fez a aprendizagem. E eu acho que foi com ele que nós adquirimos alguns valores, cimentamos alguns valores, adquirir não, porque adquiridos já eles vinham de Fátima, sobretudo, já vinham, e cimentamos ali alguns valores que eu penso que são aqueles valores que eu acho que quaisquer que tenham sido os nossos percursos de vida nos foram sempre marcando.
uns mais, outros menos. Eu confesso que andei um pouco irradiado assim do ambiente, mas quando recomecei, sei lá, a regressar a Fátima, por exemplo, eu sempre que vou a Fátima e faço aquele percurso que ainda hoje, né, de carro até ao antigo seminário, até à nossa casa, entre aspas, fico assim um bocado arrepiado, assim, sente-se pele de galinha, né? Isso significa, não vou dizer isto agora... Galinha ou de frango? De frango, galinha, de frango. Eu vou dizer isto agora, não por estar cá a senhora cá ao lado, porque tive a felicidade, como penso que vocês também todos tiveram, de ter uma vida feliz e um acompanhamento feliz. Mas não há dúvida que há aqueles dias em que se pergunta, em que nós nos perguntamos, será que fizemos mesmo? Será que foi mesmo mais correto? É claro que eu não tenho de me queixar, como vocês também não devem ter. A vida sorriu-nos, mais ou menos. Tivemos, e eu posso dizer, tive aqui uma companheira ao meu lado, uma autêntica companheira, tinha e tenho, mas aquilo marcou-nos muito. E os anos de Itália foram muito fortes. O ano de Itália, desculpem, foi muito forte, porque foi mesmo o ano da ruptura, da grande separação. Foi assim um estrondo, foi assim uma coisa nova, completamente nova. E marcou-me isso, e talvez por isso mesmo, eu costumo dizer que não gosto, é bom retermos no passado. E vem aqui um pouco a minha deformação histórica, não é? É claro que o passado conta, o passado pesa, para compreender o presente, mas sobretudo para nos lançarmos no futuro. E eu gostava de dizer que, de facto, o facto de estarmos aqui, se calhar é mesmo a concretização daquilo que adquirimos nestas origens. Portanto, e como parte final, lanço um desafio e penso que este momento é capaz de ser o primeiro de muitos outros que vêm por aí. Que pelo menos não sejam necessários outros 50 anos para nos encontrarmos, não é? Pelo menos. Com isso, mas se for necessário, também. Não, que nos encontremos daqui a 50 anos, tudo bem. Mas mais vezes de por meio, Obrigado. Gosto muito de fazer o que alguém já disse, aqui desculpem, vou repetir. Gostei muito mesmo de ter aqui à mesa o Padre Jaime e o Padre Norberto. Muito mesmo. Um brinde a eles. Obrigado. Obrigado. Ao nosso assistente e ao nosso superior de então. Vou pegar aqui um anel de cernelha. É de cernelha? Qualquer maneira. Manuel Cardoso Catarino. Manuel Cardoso Catarino, mais conhecido por anagrama na carta. Casal da Ordem. Casal da Ordem. Manuel Cardoso Catarino. É verdade. Foste escolher, mudaste de género, olha na grama. Fui o último à volta normal. Mas também foste tu que gostaste mais, então. Foste tu que gostaste mais. Muito mal. E recordo que aquele homem levantava muito cedo, aquelas mulheres. A criança, se fosse agora, isso era. Eu dava a funda. De maneira que, ao longo da vida, isto acabou por ficar. Agora a gente começa a desvalorizar e era o que tinha agora com o Padre Jaime. Nós vamos deixar um bocadinho para o outro lado, que eu por acaso da vida passei por muita coisa e hoje grande parte deste caminhado que eu a outra, a longe de sabemos do festival, acho que isso é o maior orgulho
a consoante deixada da alma das pessoas. Acabei de deixei mais vestíbulos para ia pagar um pouco. Não só formar partes, mas também formar obras. Era isto que dizia o Sr. Padre Mourado. Era isto que dizia o Sr. Padre Mourado. Dizia, ragazzi, troppo difficile essere preti hoje e astronauta em Luna. Vedete? Uma espada brilhante não os próprios homens, mas ainda hoje, numa prédica que ele nos deu uma vez, disse assim, rapazes, vocês são como da guerra, para os cavalos andarem. Foi ele que ficou lá por casa com ele para lá poder ir. Foi ele Para os cavalos andarem, vai pôr bolas e boas à frente. Vocês andem e não precisam de nada à frente. E nunca mais andaste de bicicleta a subir montanhas? Andei, fugir ao carro, e aqui, Subíamos muitas vezes aquela montanha. agora os tempos são loucos. Era mais 6 km, era assim. Antes de mais, e para não repetir tudo aquilo que foi dito anteriormente, embora o subscreva, eu gostaria de, antes de mais, falar só sobre o noviciado e sobre a experiência, digamos assim, que nós tivemos no noviciado. É claro que nós vinhamos de uma educação um bocadinho mais apertada, um bocadinho mais rígida. Não quer dizer que essa educação dada aqui no Seminário de Fátima fosse uma educação má, pelo contrário, penso que era realista, que é aquilo que de facto hoje se calhar não vemos nas escolas, porque havia regras que nós nos habituámos a cumprir e isso penso que foi muitíssimo importante. Quanto ao noviciado, penso que há dois valores fundamentais que nos foram de facto introduzidos, que foi basicamente o sentido da responsabilidade. E esse sentido da responsabilidade levou-nos, concretamente a mim, a tomar uma posição que eu depois vou referir e que tenho muito a agradecer aqui ao Padre Jaime, se calhar já não se recorda. Mas há um outro aspecto que eu acho que nos foi transmitido, que é que para além do saber, para além da reflexão que nós fazíamos, que de facto éramos aconselhados a fazer, embora fosse às vezes às 6 da manhã ou muito cedo, o que é verdade é que nos foi transmitido o valor, digamos assim, esse valor que é muitíssimo importante para a nossa vida, e se calhar daí vem o nosso espírito crítico que nos acompanha hoje em dia. Por outro lado, a ideia, digamos assim, de que o padre, concretamente o missionário, não é aquele que ensina, é aquele que também sabe trabalhar. E nós também fomos educados nesse aspecto. E eu agradeço, efetivamente, terem-me ajudado a aprender a sachar com uma, como é que se chamava em italiano? Com aquelas pás e tal. Portanto, exatamente. Portanto, penso que são estes dois basicamente estes dois sentimentos que eu tenho do noviciado. Não me arrependo absolutamente nada de ter estado no noviciado e, concretamente, ao primeiro ponto, de facto, eu tenho que confessar aqui, que vocês recordam-se, eu não fiz os votos de pobreza, castidade e obediência. E se calhar porque, efetivamente, essa reflexão me levou a pensar que se calhar não era a vida que eu queria. Se calhar por várias razões, não é? E recordo-me perfeitamente de várias conversas que eu tive com o padre Giovanni Morandi,
que me tentou explicar a situação, que me tentou alertar e dizer que, olha, crises dessas nós também temos, eu também tenho, e efetivamente pensa bem, reflete, e posteriormente essa mesma conversa eu tive aqui com o Padre Jaime, penso que já em Turim, antes de regressar, que me aconselhou efetivamente a não sair logo do seminário e a aguentar mais um ano em Lisboa, e no final desse ano, se visse que efetivamente era essa a minha decisão, portanto teria toda a liberdade de fazer, e eu agradeço-lhe imenso essa conversa. Portanto, penso que este sentido de responsabilidade que nós temos hoje, todos nós, que nos foi dada precisamente por esta educação que nós tivemos e que se calhar faz falta hoje em dia na nossa sociedade. E, portanto, muito obrigado por já não vos via há 50 anos, não é? A maior parte, a não ser o Miguel e pouco mais, e espero também que não demoremos mais 50 anos para nos reunirmos. Tá. Muito obrigado. Então aqui o nosso organizador vai-nos falar de facto do noviciado, vai-nos falar de todas as experiências que entenda efetivamente que lhe trouxe, quer o noviciado, quer a sua permanência posteriormente em Roma. Sim. Porque penso que também foi uma experiência que nós já não vivemos, a não ser o Zé Brites, e portanto também gostaríamos que nos falasse um bocadinho sobre Roma, tá? Muito bem. Quanto ao noviciado, eu recordo que de facto foi um ano excepcional. Foi um ano em que a reflexão assumiu o primeiro lugar na nossa vida. Eu fiz a minha profissão, não hesitei muito, porque quem hesita não decide, mas aceitei continuar os estudos porque eu queria ser missionário da Consolata. Fui, nessa época e no final do noviciado, indicado para ir para Roma, e com muito gosto, porque hoje eu reconheço que Roma foi de facto uma área extraordinária em termos de desenvolvimento da nossa mentalidade, da nossa personalidade, e sei lá o que, e tantas outras coisas que deram volta à nossa vida. Relativamente ao noviciado, o Padre Giovanni Morando era de facto uma pessoa, era um maestro, era um grande homem de condutor de pessoas, e que nos levava a conduzir a sermos pessoas de astronautas, conforme alguém disse, e disse muito bem. Astronautas eram as pessoas que estavam em voga. Aliás, quando nós fomos até Bévera, foi aí que em julho de 69, nós estávamos lá, estavam a dar os primeiros passos da lunagem. A lunagem foi connosco em Bévera, lá em cima no Colle di Brianza. Lembram-se muito bem. Recordo perfeitamente aquelas imagens. Eu era organista, continuo a dizer que era organista na altura, e continuava a tocar naquela grande igreja que Bévera tinha no nosso seminário. É verdade, Sr. Padre Jaime, lembra-se daquela igreja enorme em anfiteatro naquele seminário. Já tocavas o Pé Elisa muito bem. Já tocava o Pé Elisa, andava a tocar Schubert na altura, lembro-me qualquer coisa do momento musical, portanto, há coisas na vida que nós recordamos, e ali recordo-me perfeitamente. Aliás, o Pé Elisa foi sempre uma obra, digamos, reconhecida como obra interessante de Beethoven, mas sempre gostei de tocar o Pé Elisa. Aliás, toquei o Pé Elisa pela primeira vez no salão de teatro junto ao nosso refeitório, aqui em Fátima. Quando nos despedimos nos últimos dias daqui de Fátima, e toquei lá num sarau, lembram-se desse sarau, em que eu cantei inclusive Inês de Castro, cantada pelo 1111, quarteto 1111. O que queria dizer que nós já éramos avançados e os padres não nos punham travões. É verdade. Recordo-me desse facto porque eu recordo que a letra de Dona Inês do quarteto 1111 não é uma letra muito ortodoxa.
é um bocado heterodoxa. Bom, contudo, de facto, isto só para dizer que de facto eu estou admirado de ter cantado e tocado, porque eu toquei também esse quarteto 1111 no salão onde fazíamos o teatro, ali ao lado do nosso refeitório. O noviciado foi para mim uma grande experiência e admiro de facto a personalidade do que esteve à nossa frente, que nos incutiu grandes valores de humanidade, de liberdade, de reflexão, eu sei lá o quê, e portanto mais sobre o noviciado não tenho a dizer. Contudo, eu disse que escreveria umas palavrinhas sobre a Consolata. Portanto, é aqui que eu agora pego na minha folhinha. Termina nos 62 segundos. E agora é um tempo extra. É um tempo extra que eu digo, Fátima. O VAR dá-te 5 minutos. Está bem. Cinquentenário de 1968-2008, rumo ao futuro. E é uma pura, simples reflexão. Eu digo aqui eu aumentei os caracteres para ler melhor. Nesta encosta da Serra da Aire, muito fria nas noites de inverno, aprendi a ler, aprendi o luar, aprendi a admirar o luar, aprendi a merecer castigos e não me esqueço de um castigo que apanhei aqui nesta serra. Foi comer 3 dias de joelhos. 3 dias de joelhos. Mas grande asneira que tu fizeste. Não, eu fui acusado em tribunal rápido, mas de qualquer forma, pronto, mas aprendi a merecer castigos, mas aprendi a sonhar. Pessoas encontrei como o saudoso padre Hermenegildo Otero que me estimularam a crescer, a desenvolver, a ser mais, a ser maior, a ser melhor e a ser eu e sobretudo a ser rebelde. Aprendi que o desporto é a escola de virtudes. Aprendi a não ser carneiro, a fugir do rebanho. Como 2 anjinhos, o Bártolo e eu cantamos como solistas a ladainha de Todos os Santos na Basílica. Essa já não me lembro. Na música, o saudoso padre do Grupo Sérgio foi meu pai, mas pai com letra maiúscula. Confiou-me o diapasão para entoar os cânticos na capela, e quando a voz de menino faltou, outro instrumento me apareceu na forma de teclado. Aqui despontaram valores de liberdade, de humanismo, de abertura à mudança. Aqui, naquela noite de novembro de 62, o Sr. Padre Jaime Marques aqui presente, surge a notícia do assassinato do Kennedy, transmitida no final das orações da noite. Eu era do primeiro banco porque era pequenino. E poucos anos após, já éramos mais maduros. Ali junto à capela, ouvimos o assassínio de Martin Luther King. E por fim, com estes amigos aqui presentes, 2 dos quais não vistos há cerca de 49 anos, os laços de fraternidade nunca esmoreceram, antes se reforçaram. Na Consolata aprendi a nunca olhar para trás. Se tivesse de voltar ao princípio do livro, sim, eu voltaria. Muito obrigado. Recordo uma peripécia ainda do noviciado, que foi encontrarmos lá um irmão que era aquele que nos dava o dinheiro para comprarmos as nossas bebidas quando saíssemos de bicicleta. E então, não me recordo do nome do irmão, mas o irmão tinha uma faceta interessante, fumava o rapé. Lembram-se disso? Não se lembram? Isso era o padre. Era o padre. Padre? Não. Andava sempre de mitra, de boio.
Isso, era padre ou irmão? Havia o padre Vergine. Havia Havia o da Vecchia, que era o confessor, e havia aquele de Palermo, o velhinho de Perilha, E o, que lá para cuidar das flores. e o padre Vergine. Que era o Palermo. O padre Vergine, lembram-se dele, não se lembram? Que tinha lá embaixo uma boa horta com uns bons tomates. Não era? Bons tomateiros. Era, e confessava. Mas havia um irmão, não havia? O irmão existia em Débora, aquele meio... Esse era o irmão Poggio. Poggio. Lembram-se do nome de Poggio? Do Serafino. Amanhã, estudo vai ser interrogado. Chegava amanhã lá e ele com a literatura. O A. Filipe. O A. Filipe Neiva Soares. Eu procurei, eu perdi a memória, digamos, o A. Filipe marcou-nos muito em termos literários. Mas querem saber que a nossa prospecção em termos do A. Filipe, o A. Filipe marcou-me, porque era daqueles professores que, quando considerava que um aluno era bom no princípio, era bom para sempre. Bom, e eu fui um bom aluno para ele. De facto, as cantigas de amor e de escárnio e de maldizer eram, de facto, aquelas cantigas que mais nos interessavam saber. Bom, eu, há coisa de 2 anos atrás, lembrei-me de procurar o A. Filipe. E o A. Filipe, eu fui parar ao Brasil. E então vi uma cara na internet, diz, este é o A. Filipe. Deixa-me ver a biografia dele. E então dizia que ele era natural da freguesia do Mar, Esposende. E eu lembrava-me assim, como? Esposende, Mar, só se for a freguesia central de Esposende. Vamos lá procurar onde é que é esta freguesia do Mar. E então a freguesia do Mar chama-se São Bartolomeu do Mar. E eu fui à procura, então, em São Bartolomeu do Mar, onde é que moraria lá uma pessoa chamada A. Filipe Neiva Soares. Ninguém me sabia dizer, até que alguém me disse, será irmã de um padre que é doutor, chamado Franklin Soares, que é doutor e professor de História da Igreja aqui na Diocese de Braga? E então eu fui à procura da casa da família e encontrei a irmã dele, chamada Margarida. E a Margarida recebeu-me muito bem no quintal. Andava a sachar umas couves, estávamos durante o verão, toda cheia de laços e de lenços em cima do cabelo, com 90 anos a sachar o campo, certo? Admirei a mulher e disse, olha, eu procuro uma pessoa chamada professor António Filipe Soares. Ah, é meu irmão. E o senhor quem é? Olha, eu fui aluno dele num seminário em Fátima. Não me diga que foi da Consolata. Reparem só o que é que significa uma mulher de 90 e tal anos a dizer-me se era da Consolata. Adivinhou na murcha, disse, olha, eu fui aluno precisamente no seminário da Consolata. E ele que é feito dele? E então isso está para o Brasil. Meteu-se primeiro em Angola e depois saiu de Angola e depois foi para o Brasil, onde é professor na universidade, agora já não me lembro. Contudo, no verão passado, fomos lá outra vez à casa dela com o Fernando. Aproveitei a vinda do Fernando a Esposende e disse, ó Fernando, vamos à casa da família do A. Filipe. E fomos lá, mas ela não nos recebeu no quintal. Recebeu-nos da janela do primeiro andar, em que perguntam quem nós éramos e disse que não nos recebia pessoalmente cá em baixo, que tinha uma empregada lá dentro. Eu não cheguei mais a falar com a irmã depois deste verão, contudo, acho que com o A. Filipe algum dia... Não, ele vem cá. Ele na próxima vez há de vir a Esposende e vai nos contactar, porque ela deu-nos o contacto de telefone dele. Como? Pôs
os endereços de telefone dentro de uma cestinha e desceu do primeiro andar essa cestinha para nós vermos o número de telefone, a lista telefónica que ela tinha feito. Procurem na primeira folha. Na primeira folha, está bem. É onde estão os da casa. Filipe Brasil. Isso não me interessa. Olha, o Filipe Brasil. É o 00. É. O Franklin também. O Franklin, onde está Franklin? O Franklin está aqui em cima também. O Franklin também está aqui embaixo. 233. É. 253. Espetacular. Gostei. E às vezes venham trazer alguma coisa e eu não parei no lá Pois, abaixo. claro. Pode puxar, Dona Maria. Pronto. Tiraram os 2 números. Sim, tiramos. Porque eu não sei, para dar, não sei, vai ver que eu... Para concluir, Não é para concluir, para comentar estas nossas perspectivas. Atchipikio. Boia Paus. Isso é mesmo castiço. Estava lá o comando dizer Bom. E ele andava a acabar e uma vez quase uma queirada dele. De quem? Do Padre Mota. Estava a descascar batata. Foi aí que eu apanhei um biqueiro. Calma. Eu estive em Moçambique, também nas missões. Bom, eu já falei esta manhã bastante e não quero repetir o que já disse da alegria deste encontro. Que realmente dou os parabéns aqui ao Miguel, que diga-se de passagem que eu estive 4 anos ou 5 em Águas Santas e nunca lhe pus o olho em cima. Eu não repito o que já disse, portanto, a alegria deste encontro foi muito bem adivinhado e por isso agradeço ao Miguel e a todos aqueles que aderiram a esta iniciativa. E eu sou o avô aqui dentro, hein? Porque eu sou o primeiro grupo dos portugueses, que o padre, daqueles 11 ranhosos que o padre Demar que arrebanha por aí, eu era um desses aí. E o padre Aventino, que estaria aqui muito bem hoje, mas teve que ir à Ferreira de César. Portanto, sinto-me um pouquinho o avô, não um pouquinho, o avô disto tudo, mas com muita honra, com muita alegria, porque percorri estes anos como missionário, com diversas experiências, não vale a pena, nos diversos continentes, e Toma, faz-te bem. Obrigado. E por isso apreciei muito este encontro e uma coisa apreciei muito, não somente a iniciativa, já falámos, mas ver que vocês retêm ainda no espírito princípios que vos foram incutidos no seminário. O seminário, alguém dizia aqui que era muito fechado, não sei se era muito fechado. Eu recordo-me que fui o primeiro a abrir as admissões dos alunos a uma professora. Nós, homens, não somos capazes de ter uma ideia assim muito clara dos miúdos. Vamos chamar aqui uma mãe que nos ajude a discernir estes miúdos para ver se admitimos ou não admitimos. E foi a Maria de Lourdes, de Santarém. Portanto, era fechado, mas não era assim tanto como isso, e de facto isso também para nós foi muito importante, e vejo que vocês retêm ainda hoje muitos desses princípios. Nós, digo eu, e penso que o Norberto e outros como nós, olhamos para vocês como família. Não são indivíduos que saíram do seminário. Houve alguns que saíram do seminário, outros que ficaram. E isso a conclusão mais lógica de um seminário, um lugar de discernimento. Cada um vai para o seu lugar. Eu creio que a maior felicidade que uma pessoa possa ter na vida é estar no lugar em que digo, este é o meu lugar. Para mim, eu posso dizer, é o meu lugar. Por isso, problemas não faltam, mas não para a frente. Vocês, o meu lugar é com aquela senhora, com esta, e muito bem. Cada um encontrou o seu lugar e é feliz, e é isso que importa. E que sejam fiéis, sejamos todos fiéis até ao fim. Portanto, olha, mantenham sempre este amor pelas missões,
Nunca nos esqueçam os missionários, que nós temos muitos missionários por aí além, situações diferentes, como dizíamos, e merecem a nossa oração, a nossa amizade. E se quiserem dar-nos um prazer, mantenham-se em contacto connosco, com frequência. Quando vierem a Fátima, o Jaime está aqui. Quando for a Lisboa, o Norberto está ali. E eu tenho encontrado muita gente, muitos antigos alunos, com muita alegria. Já contei o caso de alguns e é grande o prazer de encontrarmos o prolongamento da nossa família. É assim que eu vos queria ver hoje. Portanto, vamos continuar com esta amizade e com esta memória renovada de vez em quando, como já ouvi dizer aqui por alguém. Obrigado. Obrigado. Acho que um tema que aqui foi abordado muitas vezes foi que a nossa vida foi um percurso de libertação. Desde que entramos no seminário, desde que abraçamos a vocação, desde que encontramos outra vocação e seguimos aquela vocação que é o que vos aconteceu a vós e a mim e ao Padre Jaime. Ele disse que cada qual se encontra bem no lugar que é feito para ele. Eu acho que este foi esta partilha, foi um momento alto de libertação para todos nós, para mim, para o Padre Jaime e para vós que relatastes a vossa vida de percurso, de avanços, de recuos, de louvores, de dificuldades. E eu penso uma coisa, uma vez peguei na ficha dos alunos que saíram do seminário, até fui para me preparar para uma festa na casa do Custódio e da Celeste, para imaginar porque é que muitos deixaram o seminário. E fui ver se havia precedentes no comportamento deles. E vendo a ficha deles, dos que tinham deixado o seminário, nós tínhamos duas séries. Uma era do comportamento geral. Era piedade, era estudo, era trabalho, era relações pessoais. E a outra eram as notas. E eu descobri que a maior parte dos que deixaram o seminário não foi nem por serem mal comportados, nem foi por serem apanhados em flagrante, nem foi porque foram irresponsáveis, porque eram das notas melhores. Eram das notas melhores, que eram aquelas do comportamento humano, quer dizer, da vivência, da alegria, também digamos, da regularidade, da espontaneidade, que era muito grande. E eu convenci-me, quer dizer, digo, mas não terá sido porque os melhores deixaram o seminário e ficaram só os rascas aqui no seminário? Perguntei a mim próprio, compreendem? Compreendo. E compreendo que, portanto, de facto, a formação é um período de libertação, em que nós nos libertamos, digamos, do fingimento, nos libertamos do acanhamento, nos libertamos e procuramos ser homens primeiro, porque se a pessoa não é homem, nem é padre, não pode ser padre se não há o fundamento de homem. E então, eu penso que nós hoje aqui descarregamos as nossas impressões, que é uma partilha maravilhosa, esta foi uma partilha maravilhosa. E eu disse, mas estão aqui pessoas que realmente eram dos melhores, mas não quer dizer que deviam chegar a padres, porque deviam chegar a homens. E vemos aqui homens e mulheres hoje, felizes, aqui a aturar dois padres, não é? Que estão aqui a contar o que eram os padres naquela altura, as deficiências e as dificuldades e outras coisas, mas são pessoas libertas, E então eu acho que foi uma libertação grande. Porque é que eu deixei o seminário? Não sei se foi lá embaixo o que diz que quando entra
foi o Miguel, que diz que quando entra na Avenida do Seminário ainda tem saudades e quase remorsos. Não tenham remorsos. Foi aqui, foi o António, foi o António. É um sentimento bom, mas não tenham, porque são homens felizes, fizeram mulheres felizes, fizeram famílias felizes, encontraram outra vocação. Eu, quando fui para o seminário, tinha 11 anos e ia para desmamar ainda. Quando fui para o seminário, eu sabia lá o que era ser padre. Eu gostava de rezar, gostava de cantar, era assim sempre muito hilariante, era eu que fazia a Sagrada Família lá na minha aldeia. Olha, davas bem para padre. Eu fui, mas sem saber, mas fui crescendo, fui me informando, fui vendo que coincidia a minha maneira de ser com a maneira de ser padre e pronto, e lancei-me. Mas outros não, outros descobriram que, quer dizer, podiam ser verdadeiramente felizes se entrassem no lugar. Vocês são dos melhores que eu tenho ouvido até hoje. Este grupo que está aqui, são dos melhores, quer dizer, estão situados num lugar onde são felizes, onde são homens, onde são pais, onde são avós, onde são verdadeiramente companheiros. E, portanto, eu dou-vos muitos parabéns, que vocês não saíram do seminário por serem dos piores, mas nós dizíamos até mesmo, olha, parece que estão a sair os melhores. E, de facto, encontramos-los aqui em contacto com a vida. Dou-vos os parabéns e agradeço verdadeiramente esta partilha, que foi uma meditação e uma riqueza extraordinária. Está bem? Pronto. De 45 rotações. E a gente metia aqueles discos. E eu ouvia as músicas do Jânio Morango, do Xana Montano, da Mina, da Manobra. E assim lá tudo. Palmeirense, e aqueles morangos, desde o nosso amigo o Albano foi posterior. O Miguel tocava música clássica, tu era folk. Eu acompanhava-o, por exemplo, naquela canção chamada Young Girl. Do Young Girl. Eu recordo de uma vez que fizemos um espetáculo lá, já não sei onde é que foi, não sei, mas eu vou ver do Miguel. E eu fui cantar. E que tu foste cantar? Fui eu e tu cantar essa do São Francisco. Do Francisco. Eu gosto de São Francisco. Do São Francisco. Isso. Tu cantaste, eu cheguei a uma certa altura que além que era para não destoar.